dia, meus queridos amados irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para louvar o nosso Deus, nesse domingo, nessa EBD, e que assim seja todos os dias de nossa vida, ou todos os domingos, Então, os irmãos, eu vou convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Foi até um trechinho que o pastor falou em uma das aulas, Eu achei muito interessante. Vou estar repetindo agora para os irmãos. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse 3, 14. Tem como título a sétima carta à igreja de Laodiceia. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esse aqui, irmãos, Laodiceia não tinha, só resumindo um pouquinho, não tinha rio próprio, água própria. Então a água que vinha para ela vinha de outras duas cidades. Uma cidade, eu esqueci o nome das cidades agora, mas uma fornecia água fria, encanada, até a Laodiceia, e outra água quente. Mas ambas possuíam propriedades medicinais, tanto a água fria como a água quente. Só que quando elas chegavam encanadas em Laodiceia, elas se tornavam água morna. E se tornando água morna, perdiam as suas propriedades medicinais. Então aqui Deus usa a própria característica da cidade para servir como exemplo espiritual para a igreja. Então aqui ele fala: antes fosse frio ou quente, como és morno, vomitar-te-ei. Então isso aí é a vida do crente. O crente, ele tem que ser ou frio, ou ele tem que ser quente. Ele tem que ter propriedades espirituais. Um crente morno não tem propriedade nenhuma espiritual. Um crente morno, ele não serve para o reino de Deus. Deus fala assim: vomitar-te-ei da minha boca. Então, irmãos, quando fala frio, aquele crente que fica no banco, quietinho, que nem estátua. Ou quando fala quente, é aquele que fica pulando para lá e para cá no culto. Não é isso, tá bom? Como o pastor disse. Então, que não sejamos crentes mornos, tá? Nós temos propriedades espirituais, tá? Então, possamos usar no reino de Deus essa propriedade. Amém? Então, nós vamos estar orando e pedindo para Deus, para estar cada vez mais nós buscando a sua presença na nossa vida, tá? Eu vou convidar aqui o irmão para estar orando para a gente. Irmão, fica à vontade, não precisa aparecer no vídeo. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor mais uma vez nos deu de estar fazendo essa gravação, a Deus, que esse louvor e que a mensagem que logo será transmitida venha de encontro aos nossos corações, ó Deus, que possamos, ó Deus, de fato, colocar em prática o que iremos aprender aqui, ó Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando, cuidando de nós, ó Deus. Abençoa, Deus, cada irmão que está assistindo esse vídeo, ó Deus, que ele possa, ó Deus, reconhecer a grandeza do Senhor em sua vida, possa te glorificar, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Nos abençoa, Deus, essa oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Vamos estar louvando a Deus agora, e logo após esse louvor, vou estar passando a palavra para o pastor,
Messias. Luz das nações que vieste à terra, por amar o pobre se fez. Humilde vieste à terra que criaste, pra que eu pudesse viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, glorioso nos céus. Digno tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não poderei jamais pagar o preço por me libertar. Não poderei jamais pagar o preço por me libertar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Tão maravilhoso para mim. Os irmãos viram o tanto que eu aprendi na IBD, né? Os irmãos podem aprender também, né? Só manter firme, né? Domingo, logo de manhã, às 9, né? Não é esforço nenhum, não é sacrifício nenhum, porque estamos aprendendo a palavra de Deus, né? Nós temos que aprender para colocar em prática no dia a dia da nossa vida. Como é que eu vou colocar em prática se eu não buscar? Amém, irmãos? Então, vou estar passando a palavra para o pastor Messias agora, e que todos estejam bem, que Deus possa estar abençoando cada um no seu lar. Amém. Olá, muito bom dia, meus queridos amigos, prezados irmãos. É uma grande alegria poder estar com você mais uma vez para a nossa EBD online. Você aqui que tem nos acompanhado, né, nesses nossos dias de trabalho, de estudo da palavra de Deus, especialmente falando aqui sobre desvendando o Apocalipse. Que tema maravilhoso quer falar sobre o Apocalipse. Ele reflete e fala da glória de Deus. Ele reflete e fala da glória do Cordeiro, da glória de Jesus Cristo, aquele que é digno de abrir o livro, aquele que é digno de nos dar bênçãos e sabedoria, aquele que é digno de ser louvado, de ser adorado.
é muito bom, né, podermos olhar para o texto das Escrituras Sagradas e sermos assim ensinados por esta palavra, especialmente neste livro tão maravilhoso que é o livro de Apocalipse, que para muitas pessoas às vezes é um livro só às vezes as pessoas acham que é só um livro de curiosidades, né? Que é um livro só de tem coisas ali que a gente vai descobrir e tudo mais, e vai ver coisas maravilhosas, né? no livro, alguma coisa assim, e coisas diferentes, espetaculares, por assim dizer. Mas é mais do que isso, né? O livro do Apocalipse, ele mostra um soberano Deus que guia todas as coisas e que consuma a história de acordo com aquilo que ele planejara desde o princípio, desde a eternidade passada. Nada foge do seu controle, do seu poder e do seu domínio absoluto. Ler Apocalipse deve ser reconfortante aos cristãos, aos salvos, aos eleitos de Deus. Porque o Apocalipse, além de mostrar essa grandeza soberana de Deus e do Cordeiro Jesus Cristo e daquele que reina e vive para sempre, não só isso, mas é nós olharmos para o todo das Escrituras e especialmente neste livro e ver esse Deus soberano concluindo a sua história aqui com os homens. É maravilhoso nós terminarmos este livro sabendo que somos vencedores. Terminamos vendo a Bíblia com a vitória dos cristãos, com a vitória dos salvos, por meio de Jesus Cristo, pela graça soberana dele. Como é bom podermos chegar ao final deste livro e nós estarmos então em paz, descansados sobre isso, sabendo que somos mais que vencedores por meio daquele que nos salvou, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos chamou, por meio daquele que nos regenerou. Mas não só isso, nós vemos neste livro maravilhoso que é o livro de Apocalipse, não só isso que nós já falamos, mas nós também vemos um Deus que vai no final de todas as coisas vencer, como nós já falamos, mas acima disso, nós também temos um Deus que se vinga dos seus inimigos. Aquelas orações dos salmos, aquelas orações do passado, de homens, Deus, vingador, intervém. Deus, até quando suportarás tais coisas? O livro de Apocalipse tem a resposta. Embora Deus seja misericordioso, infinitamente bom, mas a sua paciência, ela chega ao momento, ou o ponto, de um ápice, onde ela termina. E ele então se vinga dos seus inimigos. E os santos na glória louvam ao Senhor por isso. E os anjos louvam ao Senhor por isso. E os crentes louvam ao Senhor por isso. Porque chegou o fim dos inimigos de Deus. Eles serão destruídos, lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Destruídos definitivamente. Mas não sem antes muitos terem passado ainda pelo período da grande tribulação. Onde aqui sofrerão. Passarão por privações, lutas. Alguns ainda receberão a graça da salvação, como nós já temos falado. Outros rejeitarão definitivamente e perecerão eternamente no inferno, no lago de fogo. Muito bem. Essa é uma rápida introdução. Como é maravilhoso olhar para um livro como esse, né? Mas eu convido a você, nós estamos olhando, chegamos no 7º selo. Apocalipse capítulo 8.
Apocalipse capítulo 8, versos de 1 a 5. Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veja que no sétimo selo vamos então ter 7 trombetas. Então nós não vamos falar só do sétimo selo, vamos falar das 7 trombetas. Porque na verdade o que nós vamos ter aqui no texto, é claro, as trombetas são resultados do sétimo selo. Ok? Vamos lá. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o de fogo do altar e atirou-o à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Vamos orar mais uma vez. Vamos suplicar que o eterno Deus nos guie a todo entendimento para a glória dele nesta manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, gratos somos pela tua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor e pela sua providência sobre as nossas vidas. Graças nós te damos porque o Senhor é um Deus soberano que nos guia em todas as coisas. Agora, ó Pai, neste tempo de meditação na tua palavra, pedimos que o Espírito do Senhor nos leve ao entendimento e à compreensão da tua verdade. Nos dê sabedoria, nos guie, nos dê entendimento, nos conserve na tua presença, de modo, ó Pai, que sejamos ensinados, dirigidos, guiados e façamos bom uso da tua palavra. Usa-nos, por meio de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e amigos. Quando nós chegamos aqui, então, neste capítulo 8 de Apocalipse, acho que já é a nossa lição 22, 23, ainda não lembro exatamente, acho que é a 23 hoje. Nós então nos deparamos com a abertura do sétimo selo. O futuro dia do Senhor será o momento culminante do julgamento, que termina com essa questão de que o julgamento virá sobre os homens, esse dia vai terminar com o domínio de Satanás sobre a terra. E Deus vai ter de volta a terra num holocausto final, numa destruição em massa. Lembra que nós já falamos que os 5 primeiros selos, a falsa paz, a guerra, a fome, a morte e a vingança, descrevem julgamentos preliminares que levaram à manifestação da plena ira divina durante o dia do Senhor. Por mais horríveis que esses julgamentos preliminares possam ser, eles empalidecem diante dos terrores do sexto selo, que marca o início do dia do Senhor. Então, os aterrorizantes momentos do sexto selo, aonde as pessoas vão ser forçadas a reconhecer que Deus é a fonte dessas calamidades. Elas vão chorar e os montes e os rochedos vão pedir para que eles caiam sobre as pessoas. Porque eles querem fugir da ira daqueles que estão sentados sobre o trono, daquele que está sentado sobre o trono, da ira do Cordeiro. Pois o grande dia da sua ira começou e chegou e quem poderá suportar. Então, quando o Cordeiro abre o sétimo selo sobre daquele livro, daquele rolo que lhe foi dado, que lhe foi digno de abrir,
E lembra que este rolo nós falamos que ele é a propriedade da terra, é o título de propriedade da terra do Senhor. Jesus Cristo vem para reinar. Jesus Cristo vem para dominar aquilo que é dele, aquilo que é por direito dele. E ele vai governar naquilo que lhe foi dado por direito. Ele vai governar e ele está então com esse título de propriedade nas mãos, que são esses servos. Ele está abrindo esse título de propriedade. A terra é dele, toda a sua plenitude. Ele é o governante soberano sobre todas as coisas. Ele reina e reinará aqui, nesta terra, um governo de justiça, um governo de paz, um governo de equidade, um governo soberano, um governo de poder, um governo de graça. Será o governo do nosso Senhor Jesus Cristo sobre toda a terra. Ele virá e governará. Mas antes dele vir, ele vai purificar esta terra. E ele vai vingar-se dos seus inimigos. E é isso que está acontecendo. Isso vai se expandir agora e se intensificar drasticamente. Este selo final contém em si a varredura completa dos restantes dos juízos divinos da época da grande tribulação, incluindo os julgamentos das trombetas e das taças. As trombetas e as taças fazem parte deste momento, da abertura do sétimo selo. Alguns veem de uma maneira diferente, mas quando nós olhamos o texto corrido e entendemos como ele está aqui, ele vai mostrar a sequência do sétimo selo, como as coisas vão se desenvolver. Então os julgamentos eles são progressivos dentro do sétimo selo e terá lugar durante um período de tempo. Nós temos aí períodos e períodos. E talvez aqui o pior período, aqui que nós vamos ter desse julgamento. Diante deste texto, destes versículos, nós temos 4 palavras-chave para descrever os eventos associados com a abertura do sétimo selo: o silêncio, o som, a súplica e a tempestade. Versículo 1. Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio. Quase meia hora nos céus de silêncio. Como herdeiro legítimo do universo, o Cordeiro tomou o livro, o título de propriedade da terra da mão do Pai, recebeu da mão do Pai. Ele o desenrola, quebra os primeiros 6 selos, os juízos divinos foram derramados sobre a terra, mas quando ele quebra o 7º selo, uma resposta única ocorreu. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Uma revisão das visões até este ponto deixa claro que João tinha ouvido uma boa dose de ruído no céu, que emana do trono de Deus. Foram sons de trovões, os 4 seres viventes que não deixavam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Os 24 anciãos que acrescentavam seu cântico de louvor. Um anjo proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos? Em resposta à tomada do livro de propriedade do Cordeiro da Terra, os seres viventes e os 24 anciãos, em seguida uma inumerável multidão de anjos e finalmente toda a criação junta-se em louvor a Deus. Quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, João viu um dos 4 seres viventes dizer numa voz de trovão: vem. E isso seguido também no 2º selo, no 3º selo e no 4º selo, enquanto eles vão sendo abertos. Com a abertura do 5º selo houve o grito dos mártires, grito por vingança. No 6º selo houve um estrondo forte como um terremoto. No intervalo entre o 6º e o 7º selo, um anjo clama com grande voz aos outros anjos,
houve um clamor dos 4 anjos com grande voz, a quem foi dado de trazer dano ao mar e à terra. Mais tarde, nós vamos ver mais coisas ainda sobre isso, louvor, e nesse interlúdio do capítulo, entre o 6º e o 7º selo também, nós temos uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, línguas, povos e nações, em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: a salvação ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. E os anjos ao redor do trono, e os anciãos e os 24 seres viventes prostraram-se diante do trono e adoraram ao Deus, dizendo: amém, aleluia, glória, sabedoria, louvor, ação de graças, honra, força, poder ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Mas depois disso, depois da fúria desses julgamentos e das fúrias que está prestes a ser lançado sobre a terra, quando a cena do 7º selo é aberto, um silêncio sobre a cena celestial. A implicação é que quando o julgamento está prestes a acontecer e se torna visível como o é do 7º selo, e ele é quebrado e o pergaminho desenrolado, quando o livro todo é aberto, tanto os redimidos e os anjos e todos ali diante do trono de Deus são reduzidos ao silêncio, em uma antecipação da dura realidade de destruição que vem escrito neste pergaminho. A meia hora de silêncio é a calma antes da tempestade. É o silêncio de mau presságio, por assim dizer. É o silêncio da intensa expectativa. É o silêncio de espanto com o que Deus está prestes a fazer. O silêncio é a única resposta adequada para tal julgamento. No Salmo 76, o salmista vai dizer o seguinte: desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, e a terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para julgar e salvar todos os humildes da terra. O profeta Abacuque, no versículo 20, capítulo 2, ele vai dizer: aquietai-vos diante, o Senhor está no seu santo templo, toda a terra fica em silêncio diante dele. Sofonias 1:7, fique em silêncio diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está próximo. Zacarias também diz: cale-se toda a carne diante do Senhor, pois ele é despertado em sua santa morada. Enquanto o céu eterno não vai vivendo essa situação que a visão faz, cada minuto do que meia hora de silêncio é passado, deve naquele momento ser meia hora de uma sensação de suspense angustiante para João. O céu, que antes ressoava com louvores altos da vasta multidão, das pessoas resgatadas e dos anjos, se torna mortalmente silencioso. A hora do juízo de Deus finalmente chegou. A hora em que os santos há de ser justificado, o pecado punido, Satanás derrotado e Cristo exaltado. O maior evento, desde a queda, redenção, crucificação de Cristo, é chegado, aonde ele completará aquilo que ele começou na obra da cruz do Calvário. Não há outra resposta senão o silêncio. Não há outra resposta senão o silêncio. Mas nós temos a segunda palavra depois do silêncio.
Segunda palavra, depois do silêncio, é o som. Depois do silêncio, há barulho. Há um som, pelo menos. Né? Ou vai haver um som. Ou algo que vai fazer com que o som volte a ressoar. Versículo 2. Então viu 7 anjos que estão em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Após meia hora de silêncio de Deus e de todo o céu, João experimenta um novo recurso no 7º céu. 7 anjos estão diante de Deus. E o uso do artigo definido parece separar como um grupo único, que chamam presença de anjos. Né? O verbo traduzido está no tempo perfeito, que indica a presença dos anjos. Né? Indica que eles estavam na presença de Deus e já estavam lá por algum tempo. A Escritura descreve, né, os anjos de diversas formas. E eles são separados como querubins, serafins, arcanjos e outras dominações, né, outras denominações também. Eles são chamados, em alguns momentos, eles fazem parte daquilo que é chamado de tronos, governantes, autoridades, poderes. Mas parece aqui que nós temos, nós temos aqui 7 anjos. Parece ser um total de uma ordem de anjos, talvez anjos, poderíamos dizer anjos de alto escalão. Só estou conjecturando, o texto não nos informa. Tá? Mas com certeza eram anjos ou são anjos que Deus vai escolher ou escolheu para este trabalho, de uma maneira muito completa. E como João observa, foi dado para estes anjos 7 trombetas. Essas trombetas são a preparação para os julgamentos das trombetas que se seguem em breve. Como eles fizeram nos juízos dos selos, que nós já estudamos, eles vão fazer agora nos julgamentos das trombetas. Os anjos participam dos julgamentos das trombetas. Esse envolvimento é consistente com o ensinamento de Jesus de que os anjos vão desempenhar um papel importante nos julgamentos escatológicos de Deus. Trombetas, irmãos, são instrumentos de música. E um dos mais significativos nas Escrituras, um dos mais significativos nas Escrituras, um dos que mais aparecem nas Escrituras. Eles aparecem bastante nas Escrituras. Essa figura desse instrumento. Eles são associados com muitos eventos diferentes. Vou puxar aqui o S, que senão saiu comendo o S. E eu não estou com fome. No Antigo Testamento, trombetas foram usadas para chamar a congregação de Israel, por exemplo, em Números 10:2. Para soar o alarme no tempo de guerra, em festas religiosas, para trazer anúncio de boas notícias, para aclamar novos reis, para a adoração. Sofonias associa trombetas com o dia do Senhor. O Novo Testamento ensina que uma trombeta vai anunciar, né, a vinda, o arrebatamento da igreja. Né? E cada uma das trombetas, então, desencadeia um julgamento específico de maior intensidade de que os primeiros 6 selos. Mas não são tão destrutivos quanto as 7 taças, que vão estar no capítulo 16, de 1 a 21. As 4 primeiras trombetas destroem a ecologia da terra, versículos de 6 a 12. As 2 próximas trombetas produzem a destruição demoníaca da humanidade.
E a sétima trombeta introduz o derramamento final da ira de Deus, contida no julgamento das 7 taças. Então, quando o primeiro anjo tocou a sua trombeta, a terça parte da terra foi queimada. Isso nós vamos ver aí, tá? Só para adiantar aqui. E 1/3 das árvores foram queimadas e toda a erva verde foi queimada. A segunda trombeta, 1/3 do mar tornou-se sangue. Terceira trombeta, 2/3 do rio e fontes de água são destruídas. E elas se tornam amargas, né? Quarta trombeta, 1/3 do sol e da lua e das estrelas foram atingidas. Quinta trombeta, João viu os demônios sendo expelidos para fora do inferno para atormentar a humanidade. Na sexta trombeta, João viu 4 poderosos demônios que tinham sido preparados para a hora, dia, mês, ano, foram liberados, de modo que eles iriam matar 1/3 da humanidade. E com o soar da sétima trombeta veio o desencadeamento do julgamento das 7 taças, mais graves do que qualquer outra coisa antes deles. Nós não vamos explorar aqui as trombetas, porque vai ser os próximos estudos, tá bom? Mas apenas para citá-las, né? Apenas apresentando. Então esses são eventos muito importantes que devemos observar. Depois nós temos mais uma palavra, súplica. Veio outro anjo, versículos 3 e 4. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. A atenção de João agora, a partir dos 7 anjos e das trombetas, passa para outra figura. Para um outro anjo, que se pôs junto ao altar do incenso. Por causa do seu trabalho sacerdotal, alguns quiseram identificá-lo com Jesus Cristo, o que não corrobora com o texto, né? Porque Cristo já está identificado como cordeiro no texto, Cristo é distinguido dos anjos. Versículo 2 fala dos 7 anjos reais, depois define o termo de significado neste contexto. Anjo no versículo 3 é descrito como um outro. Anjos são aqueles no verso 2 que finalmente em todos os lugares eles aparecem em Apocalipse. E Jesus é identificado de maneira diferente, de maneira muito clara também, tá bom? Então, na verdade, acho que não condiz com a figura de Jesus, embora alguns tentem dar essa forçada no texto. Na verdade, Jesus é claramente identificado no livro de Apocalipse, e ele não é chamado de anjo, né? Ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ele é o filho do homem, ele é o primeiro e o último, ele é o vivente, ele é o filho de Deus, é aquele que é santo e verdadeiro, ele é o amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele é o princípio da criação de Deus, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é o cordeiro, ele é o fiel e o verdadeiro, ele é a palavra de Deus, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, e por aí vai. Então esses são os termos que é usado para Jesus, não anjo, tá bom? Então João observa que o anjo veio e ficou no altar, e este altar é a contrapartida celeste do altar do incenso do templo, que também foi feita com ouro. Era o mesmo altar de ouro do incenso visto por Isaías em sua visão, em Isaías 6,6. É o mesmo visto por Ezequiel no capítulo 10. João está ali naquele altar do incenso, que era a contraparte terrena. E esse altar do incenso, mas o que ele está é o altar do incenso celestial. E consistente com isso é que o anjo tinha um incensário nas suas mãos, um incensário de ouro, né? Então na época do Antigo Testamento, sacerdotes
2 vezes por dia, faziam, né, o carvão em brasa ali no altar de bronze e ofereciam sacrifícios e levavam para o lugar santo, né, ou para o santo lugar, para o altar de incenso. Isso você vai ver em Êxodo 30, Crônicas 29 e por aí vai, 1 Reis. E eles então acenderam o incenso que subiu ao céu, acendiam o incenso que subiu ao céu, que aqui é emblemático, como também parece lembrando das orações dos santos. Uma ilustração do Novo Testamento para essa história é interessante, a história de Zacarias, né, o pai de João Batista. Ele estava realizando as funções sacerdotais perante Deus, na ordem nomeada da sua turma, de acordo com o costume da função sacerdotal. Ele foi escolhido por sorteio para entrar no templo do Senhor, o santo lugar, e queimar o incenso. E toda a multidão do povo que estava em oração do lado de fora da hora da oferta de incenso. Enquanto as pessoas do lado de fora orando, Zacarias queimava o incenso dentro, simbolizando que Deus estava levando essas orações, que essas orações estavam subindo ao Senhor. Isso era o simbolismo da oração. E note, né, que isso agora, o anjo toma muito incenso, que também deve simbolizar orações multiplicadas do povo de Deus, que foi dada a ele. E apesar de não dizer quem deu o incenso, o verbo didomi foi dado. Frequentemente em Apocalipse se refere a algo dado por Deus, em 6, 2, 4, 8, 11, 7, 2, 9, 1, 3, 5, 11, 1 e 2, 13, 5, 7, 14, 15, 16, versículo 8, 19, versículo 8, 20, versículo 4. Essa palavra didomi normalmente é um verbo associado a Deus dando alguma coisa a alguém ou passando alguma coisa para alguém no livro de Apocalipse. Então, o objetivo do anjo de ter dado incenso era para que ele pudesse adicionar as orações de todos os santos, já subindo para o altar, e essas orações eram para que Satanás fosse destruído, o pecado ser derrotado, suas mortes fossem vingadas e Cristo governasse sobre toda a terra. Governasse, eu me empolguei, né? Como o anjo acrescentou mortes também ali como o anjo acrescentou seu incenso para que a queima do altar, né, a fumaça do incenso com as orações dos santos subisse diante de Deus a partir da mão do anjo. Esses são sem dúvida os gritos dos crentes na grande tribulação contra as suas perseguições, contra aqueles que blasfemam contra Deus e Cristo nesse tempo. Suas orações finalmente chegaram diante de Deus. E Deus começa a trabalhar para responder essas orações. A ira de Deus chegou. Que tempo é este? Por fim, uma tempestade. Verso 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Não sei se só uma tempestade ou uma grande catástrofe está começando a acontecer. Meia hora do silêncio do céu é abruptamente estilhaçada e o julgamento recomeça como uma tempestade de fogo divino que irrompe sobre este planeta. O anjo em pé diante do altar de incenso dourado, levou seu incensário, removendo as brasas do altar, enche do fogo do altar. Então, em um ato que deve ter chocado João e a multidão reunida no céu, o anjo joga na terra. E os resultados são catastróficos. Como o julgamento de Deus cai sobre a terra, como uma enorme bola de fogo do céu. O incensário preenchido com fogo do altar, geralmente ligado com as orações do povo de Deus, torna-se aqui um símbolo da ira divina. Ato do anjo de jogá-lo para a terra revela que o juízo de Deus virá em resposta direta às orações. Observa-se que a oração do justo
pode muito em sua eficácia. E o efeito cumulativo das orações dos justos. Os efeitos imediatos da tempestade de ira que explode sobre a terra são trovões e sons e flashes de relâmpagos de um terremoto. Em contraste com o versículo 1, que fez silêncio. Nós temos trovões, sons e relâmpagos, que estão associados com a majestade impressionante do trono glorioso de Deus. Não são dados pormenores sobre o terremoto, mas provavelmente será pelo menos tão poderoso como aquele associado ao sexto selo. E após o terremoto, virá os homens dos julgamentos das trombetas e taças. Ao final, o julgamento de purgação, por assim dizer, de Deus sobre a criação estará completa. Apesar de todos os julgamentos terríveis, que por esta altura todos reconhecerão ser de Deus, e a pregação do evangelho em todo o mundo, conforme Mateus 24, 44 mil, e as pessoas ainda se recusarão a acreditar. Parece incrível que mesmo tendo experimentado a fúria do juízo de Deus e ouvido a mensagem da salvação, as pessoas vão teimosamente se agarrar aos seus pecados. Mas a triste verdade é que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O mundo incrédulo rejeitado por Jesus, o mundo incrédulo que rejeitou Jesus quando ele veio, continua rejeitando a mensagem do evangelho que dá vida agora, e vai continuar rejeitando a verdade mesmo durante o período futuro da ira e do julgamento de Deus. Pecando deliberadamente depois de reconhecer a verdade. Pessoas más não têm nada para olhar para frente, exceto uma perspectiva terrível de julgamento e a fúria de um fogo que os consumirá. Mas para aqueles que se arrependerem de seus pecados e vir a fé em Jesus Cristo, esses receberão do Senhor a graça, a salvação, a misericórdia, o perdão. Aqueles que se arrependem e vêm a fé em Jesus Cristo, sua realidade é uma realidade bem-aventurada, porque Deus amou tanto que deu seu Filho unigênito para que aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que nele crê não será julgado. Que Deus te abençoe, que nós possamos refletir sobre esta palavra, possamos ser ensinados, edificados, guiados pelo Senhor, guardados pelo seu poder. Que Deus nos dê graça a cada dia para vivermos para a glória dele, de modo que ele venha a realmente ser aquele que guia a nossa vida em todo o tempo e para a glória dele. Forte abraço, um bom domingo, uma boa semana, e nós estamos nos reorganizando, né? Nós não, só um aviso, né? Nós não estamos tendo os devocionais, essa semana não tivemos a palavra de esperança. Eles vão retornar, não ainda amanhã, mas vão retornar no correr desta semana ainda, se Deus assim permitir. E estamos fazendo alguns ajustes para melhorar nossas transmissões, nossos vídeos, para a glória do nosso Deus, tá bom? Então eu convido a você a ficar sempre de olho aí no nosso canal, acompanhando, se inscreve aí, coloca o sininho, né? Ativa o sininho, que aí você é avisado das postagens, tá bom? E se você tiver alguma pergunta sobre o estudo de hoje ou dos outros estudos, você pode mandar nos comentários, não manda no chat, porque o chat ele apaga. Quando a gente termina a transmissão, o chat apaga. Aí fica só os comentários. Se você mandar no chat, ele some. Eu não mexo nessas configurações, eu não sei se tem como manter o que está lá no chat. Então, se você for mandar uma pergunta, alguma coisa, manda não no chat, manda nos comentários, tá bom? Ou
manda por e-mail, né? O e-mail da igreja está sempre à disposição, você pode mandar por e-mail também, tá bom? Bom, o que mais? Nós continuamos por enquanto com os cultos online, né? Nossa igreja tem tido nossas reuniões, elas têm sido pelo Zoom, né? Você é nosso convidado também, caso você queira acompanhar as nossas transmissões, participar do culto com a gente, você pode nos acompanhar assistindo também pelo Zoom, participando com a gente ao vivo, né? O culto ao vivo, nós nos reunimos, temos a palavra pregada, cantamos juntos, embora cada um na sua casa. Então você pode, se quiser nos acompanhar também, você pode mandar um e-mail para a gente, falando, olha, me manda o link, e a gente vai disponibilizar o link para você, se assim você quiser também, do nosso culto online, para participar conosco pelo Zoom. Estará pregando hoje o Dr. José Arthur, né? Pastor, junto ali com os pastores da Igreja Batista Boas Novas do Jabaquara. É um irmão muito amado aqui da nossa igreja, é um irmão que fez muito por esta igreja aqui em Diadema, missionário da ABWE. Ele estará então hoje sendo o pregador da noite no nosso culto via Zoom, tá bom? Então você é nosso convidado para estar participando conosco deste culto de adoração, de celebração e de louvor ao nosso Deus. Permaneceremos assim agora até o dia 11 de abril, né? Então, para nós que estávamos aí com algumas programações, tanto para o dia 4 quanto para o dia 10 de abril, elas estão canceladas e aguardaremos o momento oportuno para refazê-las, né? Ou para fazê-las, na verdade. Ok? Um grande abraço para você, uma boa semana. Ore por nós, ore pela nossa igreja. Conte também com as nossas orações. Se cuida, se protege, fique em casa aí se for possível. Se não for, se tiver que sair, saia com todo cuidado, e que Deus possa estar te guardando, tá bom? Bom domingo, boa semana, até domingo que vem com certeza. Tchau, tchau.